Começa agora mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado de hoje para um bate-papo é o deputado Padre Honório, do PT. Dispõe sobre o cadastro e acesso de pessoas. O deputado Padre Honório, do Partido dos Trabalhadores, está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Padre diocesano atua há mais de 30 anos em projetos da Igreja Católica ligados à saúde, à educação e aos movimentos sociais. O projeto Interagir para Construir reflete sua principal bandeira de trabalho. Nesta edição, o parlamentar explica como funciona na prática essa iniciativa já em andamento no Estado, que tem entre os objetivos a formação política de jovens. Também fala sobre medidas em defesa da agricultura familiar. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, Verônica, por essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar, onde nós possamos chegar até as pessoas da grande cidade aqui de Vitória e também dos municípios vizinhos, se Deus quiser, daqui uns dias até na nossa região. Então, para nós, é uma oportunidade muito importante que a TV está nos oferecendo neste momento. Então, muito obrigado por estar honrado de estar aqui com você. A gente que agradece. Bom, esse programa, além de falar das medidas, dos projetos, dos deputados, é uma oportunidade também da gente conhecer um pouco mais, da trajetória, das pessoas que vêm aqui dar entrevista para a gente. Quando o senhor entrou aqui na Assembleia, é o primeiro mandato do senhor, o senhor disse que tinha uma missão, promover o reencantamento das pessoas com a política. O senhor acha que é uma missão que o senhor vai conseguir? Olha, na realidade, ser pai é uma missão. Ser padre é uma missão. E ser político também tem que ser uma missão. E a missão, quando você assume com alegria, com entusiasmo, você precisa assumi-la para reencantar. Assim como o padre tem que reencantar a comunidade, assim como um pai tem que reencantar a família, a mãe tem que reencantar a família para que a gente possa resgatar coisas bonitas, assim também o político. Ele precisa honrar primeiro a confiança da comunidade e, ao mesmo tempo, com essa honra, reencantar as pessoas, porque a política, ela define, ela orienta a vida das pessoas em todos os setores. E se as pessoas começarem a ter uma visão equivocada da política, pessoas que não têm o reencanto e não assumem a política como missão, transformam o que é público em particular. E aí a gente acaba prejudicando muita gente. É nesse sentido que nós estamos pensando esse mandato, essa nossa caminhada. O senhor mencionou agora há pouco sobre a questão do encantamento, da volta do encantamento das pessoas com a política. Como é que o senhor observa, como é que o senhor vê esse fenômeno das redes sociais em que as pessoas elas, se manifestam, organizam manifestações, O senhor acha que chega aí para poder colaborar, para poder contribuir com esse retorno do encantamento? Olha só, todo meio de comunicação ou toda atividade de comunicação, quando é usado para o bem, ajuda. Como também, se não é usado para o bem, acaba atrapalhando. A TV, ela pode servir para unir a família como para desunir. Cada um tem uma TV num quarto e cada um vai criar o seu mundo. Assim também o telefone, às vezes você está do lado de cada mesa e a pessoa, às vezes o marido ou a mulher ou um filho, está do lado de lá e os dois estão em mundos diferentes, ocupados com o telefone sem se comunicar. As manifestações, elas são super importantes, as redes sociais são super importantes. Agora, nós temos que ter uma consciência crítica daquilo que estamos fazendo. Estamos utilizando as redes sociais para aprendermos, acessarmos coisas boas, ou estamos utilizando as redes sociais para prejudicar, caluniar as pessoas, expor a vida das pessoas. Então, nós sabemos que a tendência a cada dia é as pessoas se tornarem cada vez mais públicas, perderem as suas privacidades, porque todo lugar que você vai, você está sendo exposto. Então, você tem que utilizar essa ferramenta para o bem. O senhor é padre há 31 anos, e tem um histórico aí na luta junto aos movimentos sociais. Daí surgiu um projeto bastante audacioso, que é o projeto Interagir para Construir, uma iniciativa que objetiva a formação de novas lideranças que dominem os conceitos básicos, deputado, de política. Essa reflete a principal bandeira de trabalho do senhor?
Na realidade, como você disse, Verônica, eu entrei para o seminário aos 17 anos. Estou com 57, então tem 40 anos que eu trabalho nas comunidades. Desses 40, esse ano estou completando 31 anos de ministério. Nos lugares onde eu trabalhei, eu sempre estive envolvido, além do trabalho do altar, do trabalho exclusivo da igreja, eu sempre exerci alguma função paralela. Em Tambacuri, quando eu fui pároco, eu trabalhava com os movimentos culturais. Em Mantena, quando eu fui pároco, eu trabalhava com alguns projetos sociais, prevenção às drogas, creches, idosos, projetos ligados à saúde, enfim. Em Santa Teresa, quando eu fui pároco, eu trabalhei, além do trabalho com a paróquia, eu era pároco, eu trabalhei também com a educação, criamos a faculdade, que existe até hoje. Trabalhei na educação como diretor da escola durante 10 anos. Em Mantenópolis, como pároco, eu tive a oportunidade também de trabalhar como secretário da Agricultura e também nos movimentos sociais, enfim. Por quê? Porque o Ministério, ele me dava condição e me dá condição para isso, no sentido de estar me envolvendo. Do lado de fora, eu digo, das quatro paredes. Então, nesse sentido, eu me sentia obrigado. Por quê? Porque a igreja me oferecia uma proteção muito grande. Na casa, comida, carro para andar, enfim, tudo aquilo que eu precisava como ser humano para a sobrevivência, a igreja me oferecia. E eu tinha a responsabilidade de levar para fora da igreja um pouquinho daquilo que eu tinha como dom e também como formação, que é ajudar as pessoas e aí, no caso, através dos movimentos ligados à agricultura, à cultura, à educação, os movimentos sociais, etc. Então, é nesse sentido que eu sempre me sentia quase que me envolvendo a cada momento nesses setores. Agora, sobre essa iniciativa, né, o Interagir para Construir, né, que o senhor já defende há muitos anos, já temos aí algumas escolas, né, neste modelo. A gente pode chamar de escolas, deputado? Sim, nós, na realidade, o projeto Interagir para Construir é um projeto mais amplo, né? Nós, quando nos colocamos à disposição para ser candidato, porque na realidade não passava pela minha cabeça ser candidato a nada. Nós trabalhamos em vários projetos políticos, formação de liderança. Mas, há alguns anos atrás, na campanha passada, nós trabalhamos um nome que tinha o perfil do projeto. E esse nome, ele era um nome muito bom, mas ele tinha dificuldade de convencimento em termos de abrangência de voto. Então, você tem um projeto, mas aquele que vai representá-lo não é eleito, então você acaba atrasando o processo. No ano de 2012, novamente as pessoas, nós nos reunimos e nós tínhamos um outro nome. Mas nós chegamos à conclusão, principalmente as pessoas que estavam refletindo sobre essa possibilidade, que nós tínhamos o nome, mas nós tínhamos dificuldade de ter um número de voto para eleger a pessoa e assim conduzir o projeto. Então é que as pessoas da base me perguntaram se eu poderia colocar o meu nome à disposição. Depois de conversar com o bispo, conversar com o partido, conversar com a minha família, conversar com a paróquia, conversar com todo mundo, nós chegamos à conclusão que eu deveria sim me colocar à disposição desse projeto, né? E aí nós começamos a fazer o planejamento da construção do projeto, através de reuniões, de debates, e nós andamos em todos os municípios que queriam ouvir sobre essa construção. Aí nós montamos um projeto com 12 eixos, com 4 eixos primários, né? Que no caso o meio ambiente, a agricultura, a sustentabilidade e a infraestrutura, os 4 eixos secundários, que segurança pública, esporte, cultura e lazer, saúde e educação, um eixo norteador, que é o associativismo, e depois aquele que ilumina, porque não adianta você construir um projeto bonito se você não trabalhar a formação de agentes. Então nós criamos o eixo de formação política, com 2 eixos de visão. Dentro dos eixos secundários, a questão da opção pela vida, e aí um trabalho bem próximo à agroecologia, e dentro dos eixos secundários a questão da assistência social, ver o ser humano não como objeto, mas como pessoa.
Então, esse projeto, ele está sendo construído nos municípios de base da nossa caminhada, né? Então, cada comunidade que quis abraçar a proposta formou um conselho com 12 pessoas. Essas 12 pessoas é que conduz o projeto lá. E o mandato ele é orientado e conduzido por representantes desses conselhos locais. Então, de cada conselho local, saem 4 pessoas que formam o conselho do mandato. E esse conselho se reúne periodicamente para fazer uma avaliação ou encaminhamento daquilo que se propõe. Ok, deputado, a gente vai fazer um breve intervalo agora e no segundo bloco a gente volta a falar um pouco mais sobre esse projeto do senhor. A gente volta já já. De volta com programação parlamentar, hoje entrevistando o deputado Padre Honório, do PT. Bom, deputado, a gente finalizou o primeiro bloco falando sobre o projeto que tomou grande parte da vida do senhor, que é o projeto Interagir para Construir. Eu queria que o senhor explicasse, desse um raio-x de como é que funciona na prática essa formação. Como eu disse anteriormente, nós temos um conselho. E nesse conselho, onde o projeto é formado por 12 eixos, tem um que é formação política. Verônica, se são preparados ou se não são preparados, os municípios precisam de vereadores, precisam de prefeito, de secretários municipais. Se nós trabalharmos apenas a consciência do eleitor, e quando chega na época das eleições, se nós temos consciência, mas não temos candidatos minimamente preparados, a nossa consciência ela é importante, mas vai escolher quem? Então é por isso que nós precisamos fazer um trabalho de reencantamento das pessoas, principalmente as mulheres, que são extremamente difíceis de se colocar à disposição para o nome para se candidatar. Então nós estamos trabalhando isso lá na base, né? Essas escolas de formação política, elas estão existindo nos municípios de acordo com a liderança, quando querem. Quantas escolas já temos? Hoje nós já estamos chegando a 20 escolas nos municípios. Cada município... Mas está concentrado no norte ou norte e sul? Nós temos no norte, né? Agora Santa Maria também vai começar. Região serrana. E outros municípios da região serrana já estão pedindo também, né? Agora, o que nós estamos... Também aqui na Vitória Grande, Vitória, alguns lugares estão pedindo. Nós estamos indo mais devagar porque, como é uma escola livre e teve um interesse muito grande do IFES em estar certificando para que as pessoas que estejam participando da escola possam receber um certificado, comprovando ali toda a sua participação, enfim. Nós não estamos oferecendo para os municípios. O município, primeiro, que trabalhou na nossa campanha, que já conhecia o projeto, se coloca à disposição. Olha, nós queremos a escola aqui. Então nós vamos lá, trabalhamos, o conselho é que tem que organizar, que tem que acompanhar, e tem um assessor nosso que acompanha. Em cada grupo de município tem um assessor que acompanha. E os professores são voluntários. Nessa escola é a oportunidade do deputado, né, ir àquele município. Então nós estamos convidando todos os deputados estaduais, federais, né? Outro dia nós tivemos uma escola, a palestra foi dada por um secretário de Estado, que foi o Paulo Rui, que deu uma palestra muito bacana, né, sobre a questão de gestão pública. Nós tivemos também a presença de deputados federais trabalhando nessa escola, como Givaldo Vieira, Helder Salomão. O próprio governador fez a abertura da escola. O vice-governador César Conago já foi em 2 municípios também trabalhar. Por quê? Porque nós queremos oferecer às pessoas dos municípios a oportunidade de estar escutando também, questionando os agentes políticos que ocupam cargo no Estado. Então a escola ela tem essa abertura, ela é suprapartidária, né? Eu tenho o meu partido, sigo as orientações do partido, mas a escola, por ser também certificada pelo IFES, está nesse processo de certificação pelo IFES, ela tem que ser suprapartidária. O que importa não é aparecer o deputado Padre Honório. O que importa é ser um espaço de formação de lideranças, para que amanhã
ela colocando o nome à disposição para o Legislativo ou para o Executivo, ela tem o mínimo de preparação. Bom, deputado, tem uma idade mínima, né, que vocês gostam de trabalhar, um público-alvo, certo? Certo. Porque, na realidade, a partir dos 16 anos você já pode votar. Então, a escola não tem como função apenas dar espaço de formação para aquele que vai se candidatar ou militar na vida pública, mas também aquele que vai votar. É formação de liderança e de cidadania. Então, a partir dos 15 anos, a pessoa pode se matricular e participar. Pelo que eu percebi, é uma escola que funciona à parte da escola regular, né? Isso. Tem espaço próprio, o senhor falou que tem voluntários, né? Mas como é que funciona a questão do espaço, a manutenção disso? Olha, quando nós fomos começar a escola aqui no estado, né, nós procuramos o secretário de Educação, o Haroldo, e pedimos a ajuda do Estado para estar colocando as escolas estaduais à disposição, os auditórios das escolas estaduais. E ele prontamente abriu espaço nas escolas estaduais. Onde nas escolas estaduais não tem um auditório que seja favorável, então tem algum salão na igreja ou numa associação. O espaço também é de acordo com aquela comunidade local. Ok, esse projeto, como o senhor diz, já está em vários municípios, mas o senhor pretende levá-lo para outros, né? Qual a maior dificuldade, o maior desafio que o senhor acha que vai enfrentar? Olha, na realidade, nós não estamos encontrando dificuldade. Problema... Está havendo procura, né? Muita procura. Tanto é que nós começamos no final de fevereiro, nesses 2 meses, nós já fizemos abertura em 16 municípios, né? Acredito que futuramente, de acordo com a adesão, nós não vamos ter tanto espaço de tempo para caminhar em tantos lugares. Por exemplo, nós já tivemos o pedido de Rio Bananal, lideranças lá pedindo, Soretama, né, lideranças lá pedindo, Santa Leopoldina, lideranças pedindo, Colatina, que o pessoal está se organizando, vários outros municípios que não faziam inicialmente parte daqueles municípios da base do nosso projeto, que hoje já se interessam em estar colocando lá a escola de formação política. Então, a gente está conduzindo o projeto sem aquela preocupação de se vai ser muitos municípios ou se serão poucos municípios, mas simplesmente estamos abertos àqueles que querem o espaço da escola. Para a gente finalizar esse assunto, deputado, quanto tempo mais ou menos dura esse curso? 180 horas. 180 horas. 180 horas. Não toma muito tempo da pessoa, né? Mas porque 180 horas com temas que não foi definido. Esses temas também não foram definidos por nós. Nós, para definirmos esses temas, ouvimos mais de 7.000 pessoas. E a pergunta era, quais são os temas que vocês acham que um parlamentar ou um executivo do poder público deveria ter pelo menos um mínimo de conhecimento? Então, eles colocaram os temas dentro do projeto Interagir para Construir e nós criamos a grade com as emendas, etc., no projeto. Deputado, o senhor também tem um longo histórico em defesa da agricultura familiar, né? E o senhor é vice-presidente, inclusive, da Comissão de Agricultura aqui na Assembleia. E, recentemente, o senhor participou de uma agenda com o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Patros Ananias. O senhor apresentou algumas demandas lá, né? Por exemplo, a construção de moradias no meio rural, a questão também da celeridade nos processos de reforma agrária. Como o ministro recebeu, né, essas demandas? Olha, Verônica, eu nasci lá na comunidade rural. Eu cresci naquele... Eu costumo dizer o seguinte, eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. E toda oportunidade que eu tenho, eu volto para a roça. Eu tenho, inclusive, uma unidade pedagógica da agricultura, da agroecologia. Produção de uva, produção de jabuticaba, produção de citros, enfim. Então, eu me identifico muito com esses segmentos, né? E logo assim que nós conseguimos o êxito nas eleições, e depois também quando eu escutei o Patrus fazendo uma fala, eu disse, é nesse ministro que eu quero ir primeiro, para conversar sobre a morosidade das pessoas que estão debaixo da lona, a reforma agrária que está num processo, eu diria, tartaruga, muito lento, pessoas que precisam de moradias e não estão tendo esse espaço.
Então nós fomos lá conversar com o ministro sobre isso e convidá-lo para vir também dar uma aula na escola. Fomos muito bem recebidos, né? O ministro nos recebeu, estava eu e estava também o Givaldo Vieira, nos recebeu muito bem, se colocou à disposição, inclusive vai estar conosco aqui no Espírito Santo, trabalhando a escola e trabalhando algumas entregas que o Ministério vai fazer. A escola na Escola de Formação Política. Isso, ele vai estar dando uma aula para todos os alunos, a gente vai concentrar em um município, todos os alunos dos diversos municípios, e ele vai estar uma parte da manhã dando uma aula para esses alunos sobre as políticas inovadoras do MDA. Bacana. E ele recebeu bem essa... Muito bem. Ele ficou encantado com o projeto. Ele também é um educador, né? Trabalha na Universidade de Minas Gerais, enfim, e ele vai estar conosco aqui. O senhor chegou a preparar uma homenagem aos integrantes dos movimentos sociais aqui na Assembleia. Como é que classifica, para a gente finalizar o nosso programa, a atuação desses movimentos sociais no atual momento político que a gente vive? Olha só, nós sabemos que a reforma agrária é necessária e urgente, porque quanto mais nós esvaziarmos o campo, mais problema nós vamos trazer para a cidade. Porque a cidade vai inchando. Então, os movimentos sociais, principalmente os movimentos da reforma agrária, sejam eles ligados ao MST, a FETAIS, que trabalham o crédito fundiário, são movimentos que trabalham a volta do homem e da mulher para o campo. E o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, que trabalha uma alimentação saudável. Você não consegue ficar sem respirar. Quantos minutos você consegue ficar sem respirar? Quantos dias você consegue ficar sem tomar água? Quantos dias você fica sem se alimentar? Ora, se você não consegue ficar sem respirar, qual é a qualidade do ar que você respira? Se você não consegue ficar sem tomar água, que qualidade de água que você está tomando e está levando para os seus filhos, para a sua família? Se você não consegue ficar sem alimentar, que tipo de alimentação está indo para a mesa da sua família? Ora, se nós não trabalharmos isso com responsabilidade, nós podemos construir centenas e centenas de milhares de hospitais que não vamos resolver a situação. E a gente tem mais possibilidade de produzir alimento saudável, cuidar da água com mais responsabilidade na agricultura familiar. O agronegócio está preocupado com lucro, né? Quanto vai exportar, quanto vai ganhar. Agora, a agricultura familiar é diferente. Que é a base nossa. Que é a nossa base do Espírito Santo e do país. Então, a agricultura familiar, ela produz alimento, né? Alimento que está na mesa de todo mundo, né? Do rico, do pobre, do médio, do político, do doutor, enfim. É esse alimento que você vai na feira, que você vai no supermercado. Agora, que qualidade nós temos? É por isso que nós resolvemos fazer essa homenagem ao MPA e ao MST nesse primeiro momento, como criamos uma frente parlamentar de agroecologia, como estamos construindo agora um projeto maravilhoso da agricultura orgânica para apresentar para o governo do Estado. Nós não queremos ficar brigando com quem aplica veneno, porque se é legal vender, também tem a legalidade para aplicar. Agora, nós queremos um tratamento também para aqueles que querem produzir de maneira diferente. Dá uma opção, né? Dá uma opção para aqueles que querem... Uma oportunidade, né, da pessoa conseguir produzir e ainda assim ter uma boa qualidade de vida no campo. Isso aí. Deputado, nosso programa chegou ao final. O senhor quer deixar alguma mensagem? Eu quero, nesse momento, agradecer as pessoas que estão confiando nesse projeto. Eu quero agradecer as pessoas que estão abraçando essa proposta. Eu quero agradecer todos os deputados que estão assim indo às escolas, ministrar as aulas, os profissionais também. Eu quero agradecer os nossos assessores do nosso mandato, que têm feito um trabalho maravilhoso, de equipe mesmo. Enfim, eu quero agradecer a todos e pedir a todos que nos momentos de oração rezem por nós, peçam a Deus por nós, para que Ele esteja sempre iluminando os nossos passos e que nós sejamos capazes de honrar com muita alegria a confiança que o povo capixaba colocou nessa proposta. Ok, muito obrigada, sim. Obrigado, Verônica. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar.
Se você quiser interagir com o deputado, basta escrever para o e-mail dele, padrehonorio@al.es.gov.br. Para conhecer mais sobre os projetos por ele apresentados, basta conferir no nosso site oficial, que você confere aí na tela, e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência de sempre, eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!